Primeiro a Coríntios, capítulo 14. O dom da profecia é superior ao das línguas. Segui a caridade e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar, porque fala a língua estranha não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende, e o Espírito fala de mistérios, mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exaltação e consolação. O que fala a língua estranha edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. E eu quero que todos vós faleis línguas estranhas, mas muito mais que profetizeis, porque o profetiza é maior do que o que fala línguas estranhas, e não ser que também interprete para que a igreja receba edificação. E agora, irmãos, se eu for ter convosco falando em línguas estranhas, que vós aproveitaria se vós não falasse, ou por meio da revelação, ou da ciência, ou da profecia, ou da doutrina. Da mesma sorte, as coisas inanimadas que fazem som, seja flauta, seja citara, não formarem sons distintos, como se conhecerá o que se toca com a flauta ou com a citara. Porque se a trombeta der sonido incerto, quem se preparará para a batalha? Assim também vós, se com a língua não pronunciardes palavras bem inteligíveis, como se entenderá o que diz? Porque estarei como que falando ao ar. Há, por exemplo, tanta espécie de vozes no mundo, e nenhuma delas é sem significação. Mas se eu ignorar o sentido da voz, serei bárbaro para aquele a quem falo, e o que fala será bárbaro para mim. Assim também vós, como desejais dons espirituais, procurai abundar neles, para a edificação da igreja. Pelo que o que a língua estranha, ore para que a possa interpretar. Porque se eu orar em língua estranha, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com o entendimento. De outra maneira, se tu bendizeste como o espírito, como dirá o que ocupa o lugar do indulto? Amém, sobre a tua ação de graças, visto que não sabe o que dizes, porque realmente tu dás bem as graças, mas o outro não é edificado. Dou graças ao meu Deus, porque falo mais línguas do que vós todos. Todavia eu antes quero falar na igreja 5 palavras na minha própria inteligência, para que possa também instruir os outros que 10.000 palavras em língua desconhecida. Irmão, não sejas meninos no entendimento, mas sede meninos na malícia, e adultos no entendimento. Está escrito na lei: por gente de outras línguas e por outros lábios falarei a este povo, e ainda assim que não ouvir, diz o Senhor. De sorte que as línguas são um sinal, não para os fiéis, mas para os infiéis. E a profecia não é o sinal para os infiéis, mas para os fiéis. Se, pois, toda a igreja se congregará num lugar e todos falarem em língua estranha, entrarem em doutos ou infiéis, não dirão porventura que estáis loucos. Mas se todos profetizarem e algum indouto ou infiel entrar, de todos é convencido, de todos é julgado. O segredo do seu coração ficará manifesto, e assim lançando sobre o seu rosto, adorará o seu Deus, publicando que Deus está verdadeiramente entre vós. A necessidade de ordem no culto, versículo 26. Que farei, pois, irmãos, quando vós ajuntais, cada um vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem línguas, tem interpretação, faça-se tudo para edificação. E se alguém falar em língua estranha, faça-se isso por 2, ou quanto muito 3, e por sua vez o haja intérprete.
Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja, e fale consigo mesmo e com Deus. E fale 2 ou 3 profetas, e outros julguem. Mas se o outro que estiver assentado for revelada alguma coisa, cale-se o primeiro. Porque todos podereis profetizar depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados. E o espírito dos profetas estão sujeitos aos profetas, porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. As mulheres estejam caladas nas igrejas, porque lhes é permitido falar, mas estejam sujeitos, como também ordena a lei. E se querem aprender alguma coisa, interroguem em casa seus próprios maridos, porque é indecente que as mulheres falem na igreja. Porventura, saiu dentre vós a palavra de Deus, veio ela somente para vós. E se alguém cuida de ser profeta ou espiritual, conheça que as coisas que vós escrevo são mandamentos do Senhor. Mas se alguém ignora isto, que ignore. Portanto, irmão, procurai com zelo profetizar, e não proíbas falar línguas, mas faça-se tudo decentemente e com ordem.